Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal do Ei Bardo. E estamos iniciando junho com os nossos recebidos. Estamos começando então o nosso vídeo do Tio Patinhas e eu quero mostrar para vocês então todos os itens que estão sendo adquiridos nesse mês de junho aqui para minha coleção. Mergulhos nele como um peixe, me enterrar nele como um tatu e jogá-lo para o alto para chover na minha cabeça. Já começando com este belo item aqui, compra no Discogs. Todas as compras nos Discogs são sempre muito legais, porque são itens mais difíceis de se achar aqui no Brasil. Normalmente eu faço dessa forma, né? Eu compro lá itens mais difíceis ou que não existem no Brasil. Então estamos adicionando aqui alguns itens bem especiais. Muito bom sempre ler etiquetas com nomes bizarros, como Carsten Jacobi, de Troppau Street, em Heilbach, Germany. Ou seja, uma compra da Alemanha aqui que eu quero mostrar para vocês. Vamos abrir então este pequeníssimo pacote. Então, estou aqui com os itens já. São dois itens usados, né? Dois itens já abertos e dois lacrados. Vamos começar então pelos dois itens lacrados que são da mesma banda. Banda esta de power metal com muitos elementos de folk metal. Uma banda italiana chamada Elven King. O primeiro então é o Red Silent Tides de 2010. Este aqui é a versão Digipack limitada. São dois discos então, um disco duplo. Sendo que no primeiro nós teremos o disco original gravado e no segundo aparentemente tem um bonus track e uma faixa interativa, Interactive Audio Party, Multimedia Player with Video, Slideshow, Wallpapers, Exclusive Access to the Online Lounge with Vouchers, Lottery and much more. Insert the original CD into your CD-ROM drive and start. 2010 era uma época que a gente ainda utilizava os leitores de CD, né, os drives de CD nos computadores, então faz sentido. Aqui está então Red Silent Tides, e eu acho essa capa muito foda, é um estilo de pintura aqui com a lua olhando para uma mulher num barquinho dentro de um rio vermelho. Tem uma vibe aqui estética que me lembra muito o estilo artístico do Guilherme Del Toro nesta capa. Então aqui está a parte de trás. E esse disco aqui, ele é bem legal. É uma fase que a banda já tinha explorado, né, no The Siege, uma linha mais power metal, e aqui eles estão voltando pro folk, assim, pra pegada mais forte do folk. Ele é pós o disco acústico, que aquele ali é completamente alinhado com instrumentos folks, né, e principalmente acústicos. Então aqui eles começam uma linha que traz bastante do power, mas bastante instrumentos folk, e até uma linha, né, de composição mais voltada para instrumentos acústicos, né? Um disco que eu gosto bastante deles e que eu sempre me interessei em ter o álbum aqui, então temos Elven King, Red Silent Tides. E o que saiu em seguida, de 2012, que é o álbum Era. Aqui outra capa belíssima também, outra capa que eu gosto bastante, tem uma vibe aqui meio obscura, né? Um espírito com máscara de lobo no meio de uma floresta, com espíritos ou fantasmas de lobos em volta dele. Gosto bastante dessa composição por trabalhar só preto e cinza e um elemento central aqui vermelho, né? Levando assim um pouco da atenção da capa. Uma coisa que eu não gosto muito é o fato do logo estar alinhado à esquerda e não centralizado, já que o título está centralizado. Fizeram isso porque tem um fantasminha voando aqui nesse canto, mas eles podiam ter composto melhor essa pintura. Enfim, a versão Digipack também, eu acho que ela também é uma versão limitada. A New Era Begins, Their Best Album, a Folk Power Metal Masterpiece, Fist Guests like John Oliva, Timo Matsari, do Intersun, e Maurizio Cardulo, do Folkstone. Legal também comentar que tem mais uma música que o John Oliva canta aqui nesse álbum, e são músicas bem legais, porque eu gosto muito do contraste da voz dele mais ríspida, mais grave, com o power metal, principalmente esse folk aqui. Eu gosto muito da música dele na Vanteza e gosto muito das músicas dele aqui nesse CD. Esse aqui é um álbum Digipack simples, então ele não tem um CD bônus, mas ele tem faixas bônus, como a música Grey Inside e I Am The Monster Dama Only.
Por quê? Porque o Damna, também Damgoras, alguma coisa assim, o vocalista, tá cantando então I Am The Monster sozinho, e na faixa do disco, né, que é a segunda música seguindo The Loser, essa aqui é uma faixa com o John Oliva fazendo um dueto com ele. As duas, se não me engano, são italianas. Então tá aqui, 2 Elvin King. Próximo item então que eu quero compartilhar com vocês é a versão Digipack limitada dupla do disco Tinnitus Sanctus, do Edguy, álbum de 2008, né, pós o Rocket Ride. Esse álbum eu gosto bastante, eu acho que eles conseguiram dosar bem o power metal deles, que eles faziam até o Hellfire Club, uma parte mais hard rock que eles começaram a flertar no Rocket Ride, que depois ficou super forte em Age of Joker e Space Police. Aqui ainda é um meio termo, e tem faixas muito boas aqui, como Ministry of Saints, Sex for Religion, Wake Up Dreaming Black, eu curto pra caramba, Dragonfly, Thorny Flower Rose, baita balada, 9 to 9 também, um speed metal bem legal. Enfim, esse álbum aqui ainda me agrada bastante na discografia deles, tem muita gente que torce o nariz, eu não. E como eu comentei, essa aqui é uma versão dupla, vocês podem ver aqui, temos 2 álbuns. E no segundo disco, né, o bônus CD, ele é um show gravado ao vivo do Edguy em Los Angeles. Então temos aqui 10 faixas, aproximadamente 60 minutos de gravação do show. Tem Catch of the Century, Sacrifice, Babylon, Lavatory Love Machine, Tears of Mandrake, Vainglory Opera, Super Heroes, Fucking With Fire, Avantasia King of Fools. Então pega ali, né, um bom punhado de boas músicas da carreira deles, a partir do Vainglory Opera, só tem uma música, né, infelizmente, do próprio Theatre of Salvation também, só vai ter uma que é o Babylon. Esse show aqui tá muito mais do Hellfire Club pra baixo, pra falar a verdade. Acho que ele aborda muito mais músicas do Hellfire e do Rocket Ride. Mas é a época, né, que a banda tava vivendo nesse momento. Esse álbum aqui é alemão, essa versão aqui. Então, linda versão aqui, mais um item bem bonito aqui pra minha coleção. E o último item, então, desse meu pacote alemão é um CD que eu curto pra caramba, uma das capas mais legais de metal que eu já tive em mãos, e uma das grandes surpresas que eu tive em relação ao metal, que é o Embraced by Fire, do Wolfschant, esta banda alemã, que começou com uma banda meio de black metal, né, mais na linha do pagan metal, ainda com umas vibes meio folk, e hoje é uma banda que mistura tanto o folk, black metal, quanto power metal, então tem aqui umas vibes meio Suidacra, às vezes até mais empolgante, uma linha mais tradicional de guitarras e melodias, ou seja, é uma linda mistura musical. E isso aconteceu por causa da entrada do vocalista Northwind, que é o pseudônimo do Michael Seifert, que é o vocalista do Rebellion, aquela banda irmã lá, órfã do Gravedigger, banda que eu gosto pra caramba também. Então temos aqui músicas de temática folk, algumas linhas mais nórdicas, fantasiosas, mitológicas e por aí vai, que às vezes ficam misturando tanto o black folk do início de carreira com uma vibe muito power metal e heavy metal. É um disco duplo, tá? É uma versão, né, bem diferente essa daqui. Não vou conseguir ler o que está escrito aqui nessa etiqueta para vocês, mas o resumo é que Embraced by Fire é um álbum de 2013, com toda essa nova roupagem da banda, e essa versão aqui que eu estou adquirindo, que eu adquiri, é uma versão limitada dupla também de Digipack, aquele patati patatá que eu gosto pra caramba, por sinal todos os álbuns que eu tô adquirindo aqui é Digipack. Só que ele tem um bônus também, um CD bônus, que é o primeiro álbum da banda, o Blood Tales of Disgraced Lands. Nossa, Contos Sangrentos das Terras Desgraçadas. Então ele vem aqui o disco de 2013, Embraced by Fire, e quando a gente abre aqui nós temos o primeiro disco da banda, que é de 2005. Então aqui o disco de 2013, né? No lançamento desse álbum era o disco recente. Temos aqui CD e encarte. E aqui nós temos a capa do último disco e temos aqui CD e encarte. São 2 álbuns, então. Eu não sei se ele foi remasterizado. Eu imagino que sim, né? Normalmente eles dão uma mexida no mais antigo. Tem a mesma quantidade de faixas, 13 faixas. Então eu acho que eles deram só uma mexida aqui em masterização, de repente. E relançaram aqui para os fãs. E claro, temos aqui o mais recente, que é o álbum mais legal da carreira deles, na minha opinião. E esse encarte aqui, para toda essa arte deles, é muito bacana. O encarte eu acho muito bonito, então eu vou dar uma
mostra do encarte aqui para vocês, com toda essa moldura aqui, meio pagã, as artes, né, realistas. Enfim, é um encarte que me agradou bastante. Uma versão muito bonita desse álbum. E de brinde ainda, um pouco da história da banda com o primeiro disco deles. O encarte do novo também segue o mesmo padrão desse. Eu não sei como é que é o encarte antigo, mas tá aqui então. Essa versão aqui também é alemã, apresentando para vocês 4 belíssimos álbuns de, entre aspas, power metal, né? Porque um não é puramente power metal, mas em versões lindíssimas aqui, de pack, limitadas, duplas e o que for. Saudações, pessoas, dia 3 de junho, recebendo aqui mais um pacote. Eu acho que já sei o que é, mas para não cometer gafe, eu vou primeiro abrir e depois a gente fala sobre. E o CD que eu estou recebendo aqui é o CD Lands of Plague da banda Wintergata. Aqui está, Wintergata. É uma banda russa de black metal sinfônico. Me lembrou até algumas músicas, me lembrou bastante coisa do Suidacra, mas no meio de carreira, quando eles começaram a ir pro lado mais melódico, ali pelo Emprise to Avalon, Signs for the Fallen, depois que eles começaram a ficar muito mais melódico, né, mas ainda naquela vibe do black melódico deles. E um detalhe desse disco aqui é que ele é o único disco cantado em inglês. Todos os discos do Wintergata, eles são em russo, com título russo, cantado em russo. Então, praticamente tudo russo. E esse não. Esse aqui tem músicas cantadas em inglês, né? O próprio nome do disco, Lands of Plague, né? As Terras da Praga. Aqui, a ilustração bem bonita aqui, tipo uns lich aqui, fazendo um ritual aqui com o coração de um dragão aqui, que tá cheio de praga também. Todo fodido aqui, esbilinguido. Um encaixe bem bonito. Aqui as músicas, né? Pestilent Carrion, Mirror of the Archon, Wyvern, Din of the Dam, A Song of Ice and Fire, aqui tem alguma coisa a ver com Game of Thrones, Entropy, Witch's Circle, aqui tem uma música acho que em russo, Fradambulet e Sitskaret, The Curse, Avanhulet e Sitskaret Rijort, sei lá. O bacana também desse álbum aqui é que tem diversas participações. Tem Maria Tristeza, que foi vocalista do Astarte, né, que já faleceu, infelizmente. O Robert Darkin, que é o dono do Graveland. Tem mais a vocalista Svetlana Silent Storm. Ela canta em algumas músicas, Pestilent Carrion, Witch Circle. E a Natalie Malice, ela canta também em Song of Ice and Fire. Esse disco aqui, talvez por ser uma versão diferente, por ser em português, também tem diversos bonus tracks interessantes. Death and Fire, que é a Mon Amarth cover, não, um cover de uma música da Mon Amarth. Temos o All We Are, que é um dos maiores hits da cantora Doro, né? Compôs no Warlock, depois seguiu na carreira dela. Tem uma versão orquestrada da música Song of Ice and Fire, uma versão orquestrada da última faixa desse disco, que é The Curse, e ainda tem mais uma faixa, Litanies to the Moon. O CD também é bem bonito aqui, com 2 espadas cruzadas. Eu tô achando bem bacana este lançamento. Ele é da Warheart, não sei de onde é essa gravadora, mas parece ser um item importado, não parece ser nacional. Então, uma banda bem interessante. Comprei muito por causa da capa, tenho que admitir isso. Mas gostei bastante do que eu conheci da banda até o momento. Wintergata, entrando na coleção. Dia 7 de junho, eu recebi esse pacote aqui ontem, no dia 6 então, mas estou abrindo hoje. Um pacote bem esperado, porque é alguns itens que eu fui adquirindo, e quando fechou assim um pacote bacana, ele foi enviado pelo Ari Júnior, da Worship Music. Valeu então, bora abrir! Então, tudo aberto aqui, consegui tirar de todo o pacote que estava muito bem embalado. Vamos começar então pelo primeiro item que eu comprei dele. É um álbum de uma banda nacional, uma banda brasileira de Curitiba, que é a banda Semblant. Esse aqui é o último disco deles, o Vermilion Eclipse. Ele é do ano passado, de 2022, é o 4º álbum da banda. É uma banda que eu comecei a gostar bastante. Tem um som bem legal de symphonic metal misturado com doom, com death, algumas passagens bem climáticas. E eles têm uma vibe ali, eles estão criando uma lore meio de vampiros góticos,
um mundo sombrio. Eles já fizeram uma história em quadrinhos, né, que começa a abordar um pouco dos temas das músicas, e acaba sendo um conteúdo que eu venho gostando bastante. Então tá aqui o último álbum deles, uma capa bem bonita aqui, vamos ver se vocês conseguem ver, e é uma banda que eu comecei a gostar bastante, comecei a ir atrás dos itens, e eu espero em breve estar mostrando outros itens dessa banda para vocês. Vale ressaltar que eu gosto muito da sonoridade da banda, gosto do estilo, gosto das músicas, das composições, mas não compactuo com um pouco dos discursos políticos que, infelizmente, alguns membros acabaram divulgando na internet. O segundo item é um disco triplo, é o ao vivo do Halloween, de 2019, a gravação que eles fizeram em Madrid, da turnê que eles fizeram do disco Halloween, que traz, né, a volta dos membros originais da banda, junto aos que já estavam. Então é um álbum duplo do show, temos Live Concert Parte 1 no disco 1, Parte 2 no disco 2, e o 3 tem bônus live tracks. Aí não são desse show, são de diversos outros shows, como por exemplo March of Time, que foi gravado no Chile em 2018, Kids of the Century, que foi gravado em Praga em 2017, Why, que foi gravado em São Paulo em 2017, Pumpkins United, foi gravado no Wacken Open Air em Wacken, Alemanha, em 2018. Essa aqui é a versão nacional aqui da Shinigami Records com Atomic Fire. É um digipack bem bonito aqui, como vocês podem ver. 3 álbuns, um encarte que deve estar recheado de fotos. Aqui está um encarte com uma capa diferente. Recheado de fotos aqui de qualidade. Um item bem bacana para quem é fã da banda. Eu gosto muito do Halloween, Michael Kiss, que é um dos meus vocalistas favoritos da vida. E aqui tá um registro muito legal de uma fase muito legal que a banda está vivendo. E as últimas 2 compras, então, são 2 compras na mesma banda. Em vídeo recente eu disse que é uma banda que eu dei uma saturada, mas felizmente os últimos lançamentos mais recentes me deu um gostinho novo da banda. Quer dizer, a banda continua fazendo a mesma coisa de sempre, mas deu um saudosismo, uma saudade. Eu comprei então os 2 últimos discos da banda Grave Digger, o Fields of Blood, que é de 2020, o Symbol of Eternity, de 2022, do ano passado. Esse é o último disco até então da banda. Ambas são versões nacionais da Urubus Records, por sinal o Urubus trocou de logo aqui no último álbum, era esse aqui com o Zeca Urubu, aí ficou esse aqui agora. Eles foram lançados em parceria, esse com a Rock of Angels e esse com a Napalm Records, ambas versões nacionais, com slipcase, como vocês podem ver aqui. Então, eu acho bacana esse tipo de material. E só uma curiosidade, o Symbol of Eternity é o 20º álbum da banda. Nossa, tempo pra caralho, 20 anos. Esse aqui vem com um pôster ainda dentro, que nós vamos abrir em breve. Mas então, esses são os 4 recebidos na data de hoje. Ah, e eu ganhei também um brinde, que é o Bravo do Dr. Sim, essa versão aqui promocional. Vem o disco completo, 16 faixas, mas sem encarte. Apenas aqui essa sleevezinha como se fosse um disco de vinil. Galerinha, hoje é dia 13 de junho, mas no dia 12, eu peguei ontem esse pacote, mas ainda não abri. Eu recebi este CD, um CD que eu tô bem feliz de estar recebendo. E eu quero compartilhar com vocês esse item aqui. É um CD que eu achei que eu nunca teria ele. Um CD bem difícil de se achar. Então vou abrir aqui para poder falar um pouco sobre. Esse estava bem fechado, bem lacrado, mas estou com ele aqui em mãos agora, vendo pela primeira vez também. E o CD é o Squealer, Wrong Time, Wrong Place. Não sei se vocês já ouviram falar desta banda. É uma banda alemã de heavy metal, mas com um pé lá no thrash, que depois ali pelos anos 90, quase 2000, começou a virar uma banda de power thrash heavy metal. Sacaram só a mistureba que é. Essa aqui é a capa então. E esse aqui é o segundo disco da banda de 95. O primeiro é Make or Day, antes disso demos e EPs. Esse aqui então é o segundo álbum completo da banda, de 95. Eu só conheço a versão austríaca, ou seja, é um disco importado aqui da FM Records. Um detalhe legal, eu conheci a banda no terceiro disco, o The Prophecy, que tinha participação do Tobias Sammet em uma música, e eu acho que esse aí foi o grande chamariz que me chamou a atenção lá nos anos 2000. Eu era muito fã de Avantasia e de Guy, como eu já falo milhões de vezes aqui no canal,
E por causa disso, eu comecei a me interessar em conhecer mais a banda. Era um som muito mais pesado do que eu costumava ouvir na época. Mas tinha músicas muito melódicas, com harmonias que beiravam ao power metal. E por causa disso, então, conheci o The Prophecy, o disco que vem depois deste aqui, de 99. E a partir de então, eu comecei a acompanhar a banda. Outro detalhe também, eu falei aqui no Tobias Summit, o Tobias Exel, que é o baixista de Edguy, ele foi baixista da banda a partir desse aqui e ficou até o The Prophecy, o terceiro álbum. Então ele participou de 2 álbuns. Eu acho que logo que ele entrou no Edguy, ele deixou esta banda aqui. E como eu comentei, então é um som pesado assim, que pega bastante ali do que era o heavy metal tradicional dos anos 90. Eu ainda sinto uma vibe bem forte no thrash, principalmente no primeiro e no segundo disco. Eu acho que tem um quê assim meio de Megadeth. E o vocalista, até então, dos álbuns, até o Under the Cross de 2001, um alemão aqui, o Renner, ele também tinha uma voz bem rasgada, mas que combinava bastante com as melodias das músicas. Pela banda também já passou o Mike Terrana, ele tocou só num álbum, que é o Under the Cross, que pra mim é o melhor álbum da banda. Mas fica aqui então este grande recebido aqui pra minha coleção, um álbum super difícil, como eu comentei, eu achei que eu nunca teria ele em mãos. Squealer com Wrong Time, Wrong Place, ponto de interrogação. Galera, nós estamos na reta final de junho, dia 26 de junho, e eu recebi um pacote aqui que eu achei que eu não receberia nesse mês ainda. Então tô bem animado, porque são alguns itens bem difíceis de se achar, são alguns itens bem interessantes para minha coleção, e eu queria muito então compartilhar com vocês ainda neste mês de junho. Então, eu estou recebendo 6 álbuns aqui. Vamos começar então com uma banda de power metal. Na verdade, é aquelas bandas mais dos anos 90 de heavy metal épico, que acabou sendo cunhado também como true heavy metal, true power metal, bem naquela vibe Manowar, sabe? Quando ainda estavam se direcionando ao estilo do power metal. Essa banda é uma banda portuguesa chamada Iron Sword, e esse é o primeiro álbum deles de 2002. Depois de demos, então, eles lançaram esse álbum. Depois eles já lançaram mais uns 4 ou 5 CDs. Essa banda aqui me interessou bastante, porque é mais uma banda do true power metal, do heavy metal épico, sei lá como vocês chamam, eu vou chamar aqui de power metal. Mas é uma banda que também tem diversas inspirações da era iboriana, né? Dos contos e lendas do Conan, como a gente pode ver em alguns nomes de músicas, como por exemplo Return of the Warrior, Nemedian Chronicles, Way of the Barbarian, War Hymn. Temos aqui também uma descrição logo na capa do CD, In the Night Barbarians Ride Through Iborian World. E temos aqui também o mapa, que é imensamente divulgado nos livros do Robert Howard, né, o criador de Conan. Uma banda aqui com alguns conceitos e algumas referências que me interessam bastante. Musicalmente falando, vai para aquela linha lá do heavy metal dos anos 90, que ainda precisava de algum apuro, algum esmero na produção, mas não deixa de ser um item bem interessante, principalmente para quem gosta das inspirações musicais da banda. Então, o primeiro item do Iron Sword, Return of the Warrior, banda portuguesa, versão Digipack. Essa aqui é uma versão Digipack importada, eu tô tentando ver de onde é que é, Atenas, então uma versão grega. Tá aqui então uma banda também realmente difícil de se ouvir falar. Próximo item então, seguindo essa linha mais pro heavy do que pro power metal pomposo, pro power metal melódico, até diria aquela pegada bem speed metal. Temos então Heading North, da banda Storm Warrior, terceiro álbum de estúdio dessa banda alemã, que também traz, né, diversos temas medievais, fantasiosos e principalmente nórdicos. Então aqui nós vamos ter músicas como Heading North, Metal Legacy, Ragnarok, Remember the Oath, Lion of the North, Into the Battle and the Valkyria's Ride. Já comentei recentemente, né, muitas bandas têm uma música chamada Ride of Valkyries ou Valkyria's Ride, aqui mais uma então. Então tá aqui, terceiro álbum da banda Storm Warrior. Essa aqui é uma versão Digipack importada também, versão europeia, uma capa bem bonita aqui, alguns Drakars chegando em qualquer terra que eles vão invadir, dominar e pilhar. Mais uma banda de power metal para a coleção. Os 4 CDs que sobraram agora são divididos em 2 bandas, então eu vou mostrar uma banda de cada vez.
E a próxima banda, então, é uma banda alemã bem difícil de encontrar item deles. Eu acho que eles já foram mais populares, assim, nas prateleiras aqui no Brasil até o quarto disco, ou seja, até o início dos anos 2000. Depois eles deram uma sumida. Eu acho que as gravadoras brasileiras pararam de trazer os títulos deles, e aí só importando mesmo. Mas é uma banda bem interessante e tem algumas características bem legais dessa banda. A banda que eu tô falando é Sacred Steel, então uma banda de power metal bastante épico, né? Aquela vibe lá, eles são menos speed e mais pomposo, embora eles se vistam como, sei lá, uns caras meio trash / black metal. É uma banda bem consistente visualmente falando, mas o som deles se mantém assim bem próximo do que eles sempre fizeram. Eu acho que os álbuns mais recentes, depois do início de 2000, eles também vão ficando um pouco mais pesados, tá? O primeiro então é o Iron Blessings, é o disco de 2004. Esse aqui é uma versão acrílica, ele é importado, é alemão, da Massacre Records, e é uma versão dupla. Então ele vai ter o disco, né, de 2004, com todas as canções dele, são 11 músicas, e a segunda mídia é um bônus DVD. E aí vai ter tipo um documentário, uns reportes de gravação, demais informações da banda na época. Esse disco aqui, a partir desse, é que ele já não foi mais lançado no Brasil, porque até então o quarto álbum de estúdio da banda, o Slaughter Prophecy, ele foi lançado pela Hellion. Então temos o Iron Blessings, em seguida dele foi lançado o Live Blessings, que é uma versão ao vivo, né, que é um disco, uma gravação ao vivo da banda. E depois do Live Blessings, lançou-se então em 2006 o Hammer of Destruction, que é o sexto álbum de estúdio da banda então, este aqui na minha mão. Ele também é importado da Locomotive Records, é uma versão espanhola então, também acrílica. E como eu dizia, é uma banda bastante interessante, porque eles pagam muito assim de os filhos do metal, né? Eles têm faixas que se chamam, por exemplo, Screams of the Tortured, All the Sabbath of the Possessed, Beneath the Iron Hand, Victory of Black Steel, Crucified in Heaven, Hammer of Destruction, Where Demons Dare to Tread, Maniacs of Speed, Blood and Thunder, Swords and Axes, The Torch of Sin. Então, Plague of Terror, eles têm muitas faixas assim, enaltecendo o poder, o poderoso heavy metal, a música poderosa, mas é muito engraçado porque o vocalista, o Garrett Mutz, ele é meio fanho, então eles não chegam só poderoso, né? Ele tem uma vozinha mesmo assim, e é engraçado, mas ao mesmo tempo é bom de ouvir o som deles. O meu disco favorito deles é o War Gods of Metal, que eu acho que é o segundo disco deles, que foi onde eu conheci a banda, e era muito legal que tinha um som ali, ele não era tão melódico, né, como essas bandas de power metal europeia, Gamma Ray, Rhapsody, Vision Divine, mas ele tinha uma melodia meio grudenta, mais simples, né, até porque eles vão muito mais para aquele lado menor do heavy power metal, e tinha um vocal extremamente diferenciado, né, aquele fanho meio agudinho, meio falsetinho, mas que na verdade o cara talvez não é. E tinham refrões muito bacanas também, uma melodia muito bacana. Então entrando na coleção aqui, Sacred Steel. E agora então encerrando o pacote de 6 álbuns, né? Eu comentei que os últimos 4 seriam de 2 bandas. Já mostrei 4, falta 2 discos de uma banda, os 2 discos são da mesma banda. E como vocês já notaram nesse mês, foi a banda do mês. Eu comecei o vídeo com essa banda, apresentei um vídeo separado de um item, um box recente desta banda, e agora eu vou encerrar então esse vídeo aqui com 2 outros álbuns da banda Elven King. Começo apresentando então o álbum The Scythe. Esse aqui é o 4º álbum de estúdio da banda e é o 2º após a volta do vocalista Dan Nagoras. Esse disco aqui foi lançado 1 ano depois do Winterwake, né, o 3º disco que traz o vocalista de volta e começa a entrar numa vibe mais do power metal. Esse aqui é considerado o álbum mais pesado deles. O encarte é bem bonito. E ele traz, né, um conceito um pouco menos folk e celta em relação ao resto da discografia. Aqui, então, é uma versão Digipack importada, versão europeia, não sei se é italiana, mas é da EFM, né, a gravadora deles. E é a primeira vez que eu vejo esse disco físico na minha frente. Eu acho que esse disco não foi lançado no Brasil. Quem trouxe os outros foi a Laser Company, né, trouxe até o Winterwake. Minto. A Laser Company trouxe o primeiro, Hitheril, e o terceiro, Winterwake. O Weird também não existe nacional, ou eu não vi pelo menos. E aí temos esse aqui também, que não foi lançado aqui no Brasil. E vamos então para o próximo álbum da discografia, que é o Two Treasured Poets and the Caravan of Weird Figures, que é uma versão acústica que a banda lançou em 2008. Essa aqui também é uma versão Digipack importada também, a versão europeia, né? Tem um bonus track, My Little Moon, que foi disponibilizada apenas na edição europeia limitada.
Então é uma versão limitada digipack deste álbum aqui. O encarte dele não é tão bonitinho, mas a capa, né, o digipack dele eu achei bem bonito, com as pinturas aqui. E a partir desse álbum aqui, eles começam a dar um retorno ali pra vibe mais folk deles. Eu acho que ao fazer um disco acústico, eles acabaram se pilhando bastante dos instrumentos acústicos que a banda possuía. Depois desse álbum aqui, então, é lançado o Red Silent Tides e o Era, que eu já mostrei no início do vídeo. Então, como vocês podem ver, é uma banda que eu estou bastante interessado em completar o material. Fecho então hoje com esses 6 recebidos muito bacanas aqui para a coleção. E foi um bom mês aqui pro Rei Elfo. Pessoal, é isso então. Esse foi os recebidos do mês de junho. Quero agradecer a presença e a atenção que vocês disponibilizaram para ver todos esses itens comigo novamente. Se vocês gostaram desse vídeo, quero convidar vocês a assistir os outros vídeos de recebidos que tem aqui no canal, de meses anteriores, e de outros recebidos que não CDs que eu também acabo apresentando aqui no canal para todos. E de outros recebidos também, de outros materiais, outras mídias também muito interessantes que eu acabo recebendo e compartilhando com vocês. Quero convidar vocês também a conhecer o Instagram do Eibardo, onde eu posto eventualmente algum item da minha coleção que eu estou escutando. Convidar vocês para conhecer as playlists do canal, onde eu crio playlists no Spotify com músicas de bandas e álbuns que são apresentados nos nossos vídeos. E pedir para que, se vocês conhecem um amigo que gostem também desses assuntos que a gente acaba conversando no canal, passe para eles o vídeo adiante para que a gente possa conversar entre mais pessoas e debater mais sobre colecionismo e sobre o heavy metal que a gente tanto ama. É isso aí então, pessoal. Eu quero agradecer novamente e um forte abraço do Eibardo.